Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos ter mais uma daquelas conversas literárias por aqui, que eu paro, sento sem muito roteiro e converso com vocês sobre algum tema específico. E hoje vamos conversar sobre um tema um pouquinho polêmico, porque vamos falar sobre quando escritores colocam assuntos políticos, dão opinião, colocam aí a sua doutrina nos seus livros. E isso veio especialmente por conta da minha leitura deste livro aqui, que vai aparecer hoje, que é Ressurreição, de Lev Tolstói, mas eu venho pensando sobre isso desde a minha leitura de Os Demônios, desde a minha leitura de Os Miseráveis, então eu trouxe aqui justamente para ilustrar isso para vocês, comentar um pouquinho em relação às leituras especificamente, estes 4 livros, então, que eu já antecipei, que temos Ressurreição, de Lev Tolstói, temos também Submissão, do Michel Houellebecq. Esse aqui é um livro contemporâneo francês, eu li faz, sei lá, uns 5 anos, mas eu lembro do teor, eu lembro do que me incomodou e o que não me incomodou nesse livro, por isso que eu acho que ele cabe aqui nessa temática. Os Demônios, do Dostoiévski. E, por fim, falaremos também um pouquinho sobre Os Miseráveis, que é um dos meus livros preferidos e vive aparecendo por aqui, mas tem bastante a ver com essa conversa de hoje, bastante a ver com essa temática. Bom, vamos lá para esse ponto, então. Primeira coisa que eu acho é que é muito difícil e eu acho praticamente impossível que um autor vá escrever um livro que ele vá fazer, mesmo que seja uma história fictícia, que não tem nada a ver com política, nada a ver com um período histórico, eu acho quase impossível que ele deixe de lado todos esses aspectos que têm a ver com a política. Porque a política, basicamente, é uma área da nossa vida em que nós trazemos toda a nossa bagagem, seja espiritual, seja de estudos, e a gente aplica a nossa visão de mundo em relação àqueles temas. Então, isso até tem muito a ver com o livro Conflitos de Visões, do Thomas Sowell, que tem uma resenha antiga aqui no canal, e vai falar muito bem, né, esse livro, sobre as diferentes visões de mundo que nós temos e que nós levamos tanto para a política quanto para a economia, enfim, até o aspecto religioso tem alguma coisa a ver, assim, com essa visão de mundo, né? Então eu acho praticamente impossível que um escritor, seja ele de que tempo, seja de que espectro político, né, de que posição ele seja, que ele afaste completamente essa sua opinião e faça um livro em que essa visão de mundo não apareça de forma alguma. Então eu acho que seria hipócrita da nossa parte, assim, esperar um livro neutro. Porque escritores são pessoas, né? Então, quando você escreve alguma coisa, mesmo que seja uma história de ficção, você vai colocar, assim, as suas visões de mundo, né? Até, por exemplo, dando um exemplo que vai fugir um pouco dessa ideia de política, né? A gente tem a Jane Austen, que hoje se faz, assim, estudos relacionados ao pensamento feminista de Jane Austen, como também se faz o pensamento conservador de Jane Austen. Porque ela não teve, na sua vida, essa ideia de professar ideias políticas, professar opiniões nos seus livros, mas nos seus livros é possível ver opiniões que são até revolucionárias para a época dela. Por exemplo, ela cria muito no casamento por amor, e na sua época isso não era o status quo, né, digamos assim. Então, acaba sendo uma visão de mundo dela que ela vai professar na sua obra e que vai ter todos esses desdobramentos de estudo político, né? Por isso que eu acho que é impossível que um escritor vá fazer a sua história sem trazer um pouco daquilo que é a bagagem pessoal dele. Esse é o primeiro ponto. Então, quando que dar opinião ou tentar convencer o leitor de alguma coisa se torna um problema para mim, Gabriele, né? Para deixar bem claro que essa é a minha opinião. E se vocês quiserem, deixem a opinião de vocês nos comentários e a gente segue com essa discussão tranquilamente. Eu acho que se torna um problema quando o escritor tem apenas o objetivo de escrever um livro político e a única coisa que ele desenvolve na escrita desse livro é justamente essa opinião política. Então, ao invés de desenvolver um enredo, de desenvolver uma história ficcional, de construir aquele mundo fictício que ele está desenvolvendo ali, ele escreve um livro apenas para nos convencer de uma ideia. Esse é o único objetivo da pessoa que está escrevendo o livro para nós. Isso, para mim, se tornou um grande problema justamente nesse livro aqui que eu mostrei, que foi Ressurreição, do Lev Tolstói. Lev Tolstói é um grande escritor, ele escreve muito bem. Esse livro aqui é muito bem escrito.
as descrições são boas, a ambientação é boa. Só que, ao invés de desenvolver os personagens que ele tem aqui, e de trazer uma profundidade psicológica para eles, uma profundidade descritiva para eles, que é o que ele fez, por exemplo, em Ana Karenina, eu senti isso em Ana Karenina, ele vai usar os personagens que ele criou apenas para professar ideias políticas. Então a terceira parte, que é a parte final aqui desse livro, ele simplesmente vai descartar uma das personagens principais, que não é desenvolvida, ela fica total em segundo plano, porque ele quer nos convencer da ideia política dele. A ideia política do Tolstói era bastante herética, até para a época dele, né? Ele foi excomungado da Igreja Ortodoxa Russa por conta das suas opiniões, e a gente está falando de um período em que igreja e Estado na Rússia eram a mesma coisa. Até hoje se tem uma confusão, assim, eles não fizeram bem essa separação, mas fato é que o Tolstói, ele tinha opiniões bem polêmicas e ele estava na fase final de sua vida, ele estava bem doido, para ser bem sincera, e esse aqui foi o último romance dele. Esse romance aqui, inclusive, foi escrito também com um fim político. A ideia dele era arrecadar fundos para ajudar no exílio de um grupo político que havia sido expulso ali da Rússia, né, pelo czar na época. Então ele vai escrever apenas com esse objetivo de arrecadar fundos para eles. Eu não acho que isso seja um problema necessariamente, sabe? Qual que é o objetivo do autor antes da escrita? O problema é justamente esse. Ele escreveu um livro em que a única coisa que ele desenvolve é a opinião política. Assim, eu estou sim generalizando, não vou dizer que esse livro não tem nada de bom, como eu falei, tem vários pontos positivos, inclusive quando eu comecei a ler, eu estava gostando muito, especialmente pelo aspecto da escrita e de como ele não tá mais nem aí mesmo, ele dá a sua opinião descaradamente, escrachadamente, e beleza, se ele me deixa claro desde o início que ele tem esse intuito, eu comprei a briga dele e segui a leitura. Só que ele para de desenvolver os personagens, ele não te dá enredo, ele não te dá final, ele não te dá meio, ele simplesmente vai aqui jogar um monte de conversas, de discussões, de diálogos entre personagens para que a gente veja a opinião política do escritor. Para mim, isso é algo muito negativo. Quando o livro se torna apenas um panfleto político, para mim, esse livro perdeu a sua função principal de livro da literatura, que serve para o nosso prazer, que serve para que a gente se divirta e para que a gente também reflita sobre as questões, vá mais fundo nas entrelinhas, e isso também é uma função da literatura, né? É importante a gente falar sobre isso. Mas eu não quero ler apenas um livro que está tentando me convencer de alguma coisa, especialmente de uma ideia política, né? Isso mesmo que a ideia política seja parecida com a minha. E para isso, vamos trazer então Dostoiévski, vamos fazer aqui um embate Tolstói versus Dostoiévski. Por quê? Porque Os Demônios é um livro com um peso político muito grande e é um peso contra-revolucionário. Esse livro aqui vai falar sobre aquele período pré-revolução russa, né, que aconteceu em 1917, mas nesse período aqui do Dostoiévski, que ainda é século XIX, aconteciam coisas estranhas ali na Rússia. Alguns czares sofreram vários atentados, né, especialmente o Alexandre II, aqui, que é o do período Dostoiévski, que ele escreve Os Demônios, né? Então, todo esse movimento revolucionário aqui é exposto visceralmente pelo Dostoiévski aqui em Os Demônios. Então, é um livro que trata muito sobre isso e que, sim, mostra a opinião do escritor sobre isso. Ele está aqui nos dizendo o tempo inteiro, olha, se continuar dessa forma, se as ideias revolucionárias nihilistas continuarem sendo tão propagadas, vai virar um caos. E virou um caos. Então, ele meio que previu o que ia acontecer por meio aqui desse livro. E ok, eu estou aqui falando até agora de um livro do Tolstói que só serve para, né, me apontar a opinião política do escritor. Só que em Os Demônios, Dostoiévski não faz só isso. Ele não só dá a opinião dele. Ele vai dar a opinião dele, sim, em vários momentos, mas ele vai desenvolver enredo, ele vai desenvolver psicologicamente os personagens. Então, tem personagem aqui que, tem tese só sobre o personagem. Tem um capítulo de um livro do Camus que é só sobre um personagem que tem nesse livro. Porque ele consegue desenvolver as coisas e ele te dá muito mais do que simplesmente a opinião política dele. Ele desenvolve. Tanto é que esse é um livro contra-revolucionário que muitas pessoas de esquerda gostam bastante. Porque
é possível trazer debates, é possível conversar sobre o assunto por meio desse livro aqui. Não é só, estou te passando a minha opinião, você engole ou não e segue a vida, entendeu? Tem vários temas que podem ser desdobrados por meio da leitura desse livro. Da mesma forma, eu vou fazer a mesma defesa com um dos meus livros preferidos da vida, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. E aqui a gente tem um escritor da França pós-revolução, né? Pós-revolução francesa, que vive todo aquele período atribulado de Napoleão Bonaparte, restauração, revoluções, tem a Revolução de 30, tem a Revolução de 48, tem o Imperador Napoleão III, enfim, o período em que Victor Hugo viveu e que ele escreveu Os Miseráveis, porque tem duas fases, é um período, assim, sem precedentes na história da França. Período muito conturbado e muito político. E ele vai trazer eventos políticos, ele vai trazer personagens revolucionários, ele vai trazer personagens reacionários, ele vai fazer, inclusive, uma caricatura bem feia, inclusive, de alguns personagens desse sentido, assim, reacionários ou revolucionários. Eles são quase que personagens caricaturas mesmo, assim, para que a gente ache engraçado a forma com que eles lidam com as coisas e parecem até irreais em alguns pontos. Mas não é só isso que ele entrega nesse livro também. Para mim, esse romance é extremamente cristão, e o Victor Hugo passou por catolicismo, por espiritismo, ele também teve bastante dificuldade ali com a sua própria espiritualidade, assim como Tolstói também passou. Só que o ponto principal aqui desse livro é justamente a bondade que advém de Cristo. Então, ele vai traçar a vida aqui de Jean Valjean, que é o nosso grande protagonista, quase como um reflexo, assim, de tudo que Jesus passou. Então, são várias tribulações na vida dele. Tem a questão da jornada do herói também, né? Enfim, só o fato de eu estar falando sobre esses vários tópicos que a gente vai conseguir puxar de Os Miseráveis mostra que Victor Hugo não escreveu esse livro apenas para professar ideais políticos. Uma outra obra do Victor Hugo, inclusive, que seria interessante a gente mencionar aqui, que é O Último Dia de um Condenado, foi escrita com o objetivo de mostrar como a pena de morte é algo negativo, é algo ruim. Então, é um livro também com ideais políticos. Mas, novamente, nós temos um livro que é feito mais ou menos em formato de diário, em primeira pessoa. A gente acompanha toda a dificuldade desse condenado à morte, que cometeu de fato um crime. É um livro que, novamente, a gente desdobra em outros aspectos. Sim, tem essa questão de ser um livro escrito apenas com o objetivo político. Isso eu acho que pode ser um aspecto questionável também desse livro. Mas ele te leva para outras discussões e para outras análises, especialmente do ponto de vista literário. Então, sim, Victor Hugo coloca suas opiniões políticas, às vezes de uma forma até reiterada, uma forma que fica um pouco incômoda, e eu sei que muita gente tem esse problema com o Victor Hugo, especialmente com Os Miseráveis, assim, de achar que ele dá muita opinião, de achar negativo isso que ele faz, mas o livro te leva para várias outras questões. Esse é o meu grande ponto. E por fim, para trazer então o outro livro que eu estou falando, né, o Submissão, do Houellebecq, esse aqui também é um livro com uma ideia política bem clara. Basicamente aqui ele está mostrando uma eleição na França em que vence o Partido Muçulmano e os vários desdobramentos, as várias consequências advindas disso. E o Houellebecq é um cara mais à direita. Então esse aqui é um livro que é considerado um pouco mais à direita, assim. O que me incomodou nesse livro foi a escrita dele, porque a escrita do Houellebecq é bem reta, direta e seca, assim. Ele traz a vida bem nua e crua, mas de um jeito que não me agradou muito na época. Eu não sei se relendo esse livro eu ia ter uma ideia diferente nesse aspecto, mas enfim, eu lembro que isso me incomodou na época. Só que, novamente, a gente tá falando de um livro que tem todo esse panorama político, né, esse panorama de ideias políticas, mas que a gente pode debater ainda e chegar a mais camadas do que isso. Mas ainda assim, eu acho que esse livro é muito político. Ele provavelmente não vai agradar uma pessoa que tem uma opinião diferente e que vai ler esse livro. Isso, para mim, é um limiar muito tênue, né, entre o livro ser apenas político ou o livro ser um livro que traz aspectos políticos, mas que ele pode te desenvolver em outras formas, em outras áreas, enfim. E até para trazer mais um russo aqui para a discussão, né? Eu tenho um grande problema com um escritor russo, que é o Gorky, porque o Gorky, ele
teve oportunidades de se posicionar contra a atrocidade da União Soviética, né? Mas ele não se posicionou e isso trouxe grandes consequências para as pessoas e pessoas morreram por essa ausência de posicionamento dele, enfim. E ele escrevia livros praticamente a mando do governo, né? Então, os livros dele só trazem opinião política e eu ainda não gosto da escrita dele. Então, para mim, é um escritor horrível, assim, né? Eu não consigo gostar de nada que o Gorky escreve, pelo menos até hoje eu não consigo gostar de nada. Então, para mim, o grande ponto, né, o ponto negativo, e como vocês puderam ver aqui, eu trouxe opiniões diferentes, inclusive da minha. Então, Victor Hugo tem um monte de coisa que eu discordo muito, porque ele faz umas viagens loucas assim, ele flerta muito com o socialismo, por exemplo, em vários momentos, e eu discordo muito dos pontos de vista dele, mas mesmo assim, ele é um dos meus escritores preferidos. Dostoiévski tem pontos de vista contra-revolucionários que eu concordo, e várias outras coisas que eu discordo também. Então, trazer essa pluralidade de vozes, assim, foi uma prioridade para mim nesse livro também, para mostrar que o grande ponto não é o que você coloca no livro, né? O que o escritor coloca de opinião política no livro. Para mim, na minha opinião, né, como eu já falei, o grande problema é o livro foi escrito apenas para dar essas opiniões políticas, ou ele te traz alguma visão, alguma outra coisa, alguma outra camada que a gente pode explorar melhor, ou que a gente pode até sair mesmo do aspecto político da obra e conversar sobre outras coisas, né? E explorar a obra em outros aspectos. Então, para mim, esse é o ponto mais importante. Por isso que, para mim, Ressurreição, do Tolstói, foi um livro que não funcionou, não deu certo, que eu achei ruim. Eu achei o livro ruim, porque quando chega a hora de desenvolver os personagens, de desenvolver o enredo, o autor simplesmente ignora esse aspecto e coloca só opinião política em cima de opinião política. Por isso, ele é um livro negativo. Enquanto que os outros aqui, eu acho, né, na minha opinião, que puderam levar a outros aspectos, levar a outros pontos, e por isso eles não se tornam apenas panfletos. Então, para mim, essa é a minha opinião. O grande problema é quando o livro se torna apenas um panfleto político. Então, quero saber de vocês também o que vocês acham sobre esse assunto. Sei que é uma conversa um pouco polêmica, um pouco difícil, assim, de acertar a opinião, porque, como eu falei, né, é difícil achar o limiar correto, assim, essa linha que o autor pode ou não ultrapassar, né, e isso vai muito de cada leitor e do que o leitor sente em relação ao livro, o incômodo que o leitor sente também em relação ao livro, né, de, poxa, você tá o tempo todo tentando me convencer de alguma coisa e eu não quero ser convencido disso, sabe? Então, acho que é algo muito pessoal, muito subjetivo, mas quero saber a opinião de vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, comentem aí a opinião de vocês pra gente seguir nessa discussão. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante também. E até o próximo vídeo.